Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo as oportunidades que tão bondosamente nos oferece, o momento reencarnatório que nos concedeu, chance a mais para que nós consigamos alcançar o grande objetivo da nossa criação, a perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando nos auxiliem para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Antes de iniciarmos a nossa leitura, já antecipadamente pedir desculpas aos irmãos se por acaso a minha leitura se fizer truncada, com dificuldade. Eu sofri um acidente e estou com dificuldade de visão, né? Então eu vou conduzir a tarefa, vou me desincumbir da tarefa, né, no limite da minha possibilidade. Pode acontecer da gente ter alguma dificuldade de leitura, né? Nós estamos então entrando na penúltima etapa da leitura da introdução do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos ver os itens que vão de 11 a 14. Não se impressionem com meu óculos adaptado. De 11 a 14, né? Nós vimos nas leituras anteriores, Kardec nessa parte introdutória ele se dedica a levantar os argumentos que são colocados em objeção ao Espiritismo pelos detratores, pelos contestadores, pelos antagonistas da doutrina, né? E apresentar uma contra-argumentação à nossa reflexão. Não tenta nos impor uma verdade, mas contestar os argumentos que são levantados, né, em objeção ao Espiritismo. E nós vimos na última leitura basicamente 3 críticas que ele se dedicou a combater, vamos dizer assim, né? Primeiro, a inconsistência da doutrina com os princípios científicos, né? O segundo seria que a assistência prestada pelo plano espiritual a nós se daria somente pela sua parte mais inferior, aquilo que nós chamamos os demônios, né? E, em último, uma crítica a respeito da possibilidade de os médiuns, né, como intermediários, de alguma maneira, né, vamos dizer assim, interferirem no processo de maneira a torná-lo falseado, né, ou se transformar numa grande ilusão, né? Hoje nós vamos ver mais 3 argumentos, né, que são opostos ao Espiritismo, e o Kardec coloca algumas questões à consideração, né, mostrando que a argumentação não é sólida o suficiente, né? E existem falhas de interpretação palpáveis, né, ao alcance da nossa mão. Vamos lá então à nossa leitura, né? Tópico 11. Esquisito é, acrescentam, que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Há ainda aqui um erro, oriundo, como tantos outros, de superficial observação. Dentre os espíritos que vêm nos atender espontaneamente, muito maior é para nós o número dos desconhecidos do que o dos ilustres, designando-se àqueles, os desconhecidos, por um nome qualquer, muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Quanto aos que se evocam, então 2 tipos, né, os que apresentam espontaneamente e aos que são evocados. Quanto aos que se evocam, desde que não se trate de parente ou amigo, é muito natural nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência a chamar pelos que nos são desconhecidos.
O nome das personagens ilustres atrai mais atenção. Por isso é que são notadas. Acham também singular que os espíritos dos homens eminentes acudam familiarmente ao nosso chamado e se ocupem, às vezes, com coisas insignificantes, comparadas com as de que cogitavam durante a vida. Nada aí há de surpreendente para os que sabem que a autoridade ou a consideração que tais homens gozaram neste mundo, nenhuma supremacia lhes dá no mundo espírita. Nisto, os espíritos confirmam estas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Devendo esta sentença entender-se com relação à categoria em que cada um de nós se achará entre eles. É assim que aquele que foi o primeiro na terra pode vir a ser lá um dos últimos. Aquele diante de quem curvávamos a cabeça pode, portanto, vir falar-nos como o mais humilde operário, pois que deixou com a vida terrena toda a sua grandeza. E o mais poderoso monarca pode achar-se lá, muito abaixo do último dos seus soldados. No item 11, três aspectos que ele levanta, falando a respeito dessa temática. Muito se questiona, mas só aparecem figuras proeminentes, só figuras importantes, só grandes nomes da história. E ele lembra que não, que é muito comum entre as manifestações espontâneas a gente tratar com pessoas que se denominam, que se designam, que se nomeiam de forma muito comum. Chamam-se Getúlios, Geraldos, pessoas comuns como nós mesmos. Ele diz, olha, quando se trata de evocação, quando a gente chama por alguém, é natural que a gente chame pelos que nós conhecemos. E seria muito natural, por exemplo, para tomar um conselho, nós chamássemos um Santo Agostinho, um Santo Tomás de Aquino, alguém que tivesse essa, vamos chamar, essa sabedoria. Então, esse argumento de que só se apresentam nomes famosos não se sustenta, porque na maioria das manifestações, as espontâneas particularmente, os nomes são comuns. As mensagens elevadas, mas nomes comuns. E por fim ele diz, olha, existe também aqueles que dizem que como é que alguém com tanta sabedoria, um São Tomás de Aquino, acode a um chamamento para vamos chamar, um assunto irrelevante. E ele lembra que a maneira como nós consideramos as pessoas no plano material não necessariamente corresponde ao que elas são no meio espiritual. Então, pessoas que são importantes, que são poderosas hoje no nosso meio, poderiam, no meio espiritual, ser insignificantes, moralmente falando. Então, não é porque acode alguém que nós consideramos muito importante, que ele efetivamente seja muito importante. Essas questões são questões de ponto de vista, e muitas vezes nos conduzem, como ele mesmo diz, nos conduzem a conclusões equivocadas. Prossegue ele no item 12, no tópico 12. Um fato demonstrado pela observação, ainda nessa linha, ainda nessa temática, um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam, tomam para si nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fenelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado essas personagens?
Esta dúvida existe mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas inquirem como se lhes pode comprovar a identidade. Semelhante prova é, de fato, bem difícil de produzir-se, conquanto, porém, não o possa ser de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil, uma certidão de nascimento, pode-o, ao menos por presunção, segundo certos indícios. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, mormente, se há pouco tempo que morreu, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha aos nossos olhos quando vivo. Já isso constitui indício de identidade. Não mais, entretanto, há lugar para dúvidas, desde que o espírito fala de coisas particulares, lembra acontecimentos de família, sabidos unicamente do seu interlocutor. Um filho não se enganará, de certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe. Nem pais haverá que se equivoquem quanto à de um filho. Neste gênero de evocações, passam-se às vezes coisas íntimas, verdadeiramente empolgantes, de natureza a convencerem o maior incrédulo. O mais obstinado séptico fica, não raro, aterrado com as inesperadas revelações que lhe são feitas. Outra circunstância muito característica acode em apoio da identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda em geral, quando o outro passa a ser o espírito evocado, e que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo espírito se apresenta. Tem-se verificado inúmeras vezes, sobretudo se trata de pessoas mortas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhança com a dessa pessoa em vida. Assinaturas se hão obtido de exatidão perfeita. Longe estamos, todavia, de querer apontar esse fato como regra, e menos ainda como regra constante. Mencionamo-lo apenas como digno de nota. Só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda a influência corporal. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, é a expressão que eles usam, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também constitui um meio de reconhecimento, ao qual igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos, que só uma observação acurada e detida pode revelar. Vêm-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, a aprovar ou condenar certas partes delas. Outros a lembrar circunstâncias ignoradas ou quase desconhecidas de suas vidas ou de suas mortes, toda sorte de particularidades, enfim, que são, quando nada, provas morais de identidade, únicas, invocáveis, tratando-se de coisas abstratas. Ora, se a identidade de um espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, razão não há para que não o seja em outros. E se com relação a pessoas cuja morte data de muito tempo, não se tem os mesmos meios de verificação? Resta sempre o da linguagem e do caráter, porquanto, inquestionavelmente, o espírito de um homem de bem não falará como de um perverso ou de um devasso. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam.
Um que se dissesse Fenelon, por exemplo, e que ainda, quando apenas acidentalmente, ofendesse o bom senso e a moral, mostraria, por esse simples fato, o embuste. Se, ao contrário, forem sempre puros os pensamentos que exprima, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fenelon, não há motivo para que se duvide da sua identidade. De outra forma, havíamos de supor que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente e, ainda mais, sem utilidade alguma. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos formam grupos e famílias. Ora, incalculável é o número dos espíritos e longe estamos de conhecê-los a todos. A maior parte deles não tem mesmo nomes para nós. Nada, pois, impede que um espírito da categoria de Fenelon venha em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Apresenta-se então com seu nome, porque ele é idêntico e porque substituí-lo perdão, e porque ele é idêntico e pode substituí-lo. E ainda porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas que importa, afinal, seja um espírito realmente ou não o de Fenelon? Desde que tudo o que ele diz é bom e que fala como o teria feito o próprio Fenelon, é um bom espírito. Indiferente ao nome pelo qual se dá a conhecer, não passando muitas vezes de um meio de que lança a mão para nos fixar as ideias. O mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas. Mas aí, como dissemos há pouco, se consegue estabelecer identidade por provas de certo modo patentes. Inegavelmente, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e a miúde mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo, por vezes muito prolongado. Não sendo lícito provocar em si os fatos, tem-se que esperar que eles se apresentem por si mesmos. Frequentemente, ocorrem por efeito de circunstâncias em que se não pensa. Para o observador atento e paciente, os fatos abundam. Por isso que ele descobre milhares de matizes característicos que são verdadeiros raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns. Ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante, o sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Nessa abordagem, a tônica toda em torno da identidade dos espíritos é um problema que a gente se defronta no dia a dia, dentro da doutrina. E muitos argumentos se antepõem. Então, Kardec basicamente diz, olha, daqueles com os quais nós privamos, nós temos referências suficientes para comprovar tratar-se deles ou não, pela forma como se apresentam, suas manias, os seus vamos chamar assim, seus cestros linguísticos, a maneira como pensam e agem.
Quando se trata de personagens que estão fora do nosso alcance, com os quais nós não convivemos, muito anteriores a nós, nomes famosos da antiguidade, né, nós temos que nos ater necessariamente ao conteúdo do que dizem. Então, basicamente, são as duas formas de se estabelecer a identidade. Para aqueles com os quais nós privamos, observar as características que nós conhecemos. Para aqueles que nós só temos uma referência histórica, observar o teor do que dizem, né? A essência do que dizem. E ele chama atenção para o fato do nome, né? Vamos dizer assim, seria a porta de acesso para nós nos equivocarmos, né? Quem me garante que um Sócrates que se apresente para mim é o Sócrates, pensador da antiguidade, não um Sócrates que viveu há 10 anos atrás, né? Então, o apego ao nome, como se aquele nome fosse necessariamente um grande nome da antiguidade, tal, também nos induz na direção do erro. Então, ele lembra, o nome serve muito como uma referência. Como eu devo tratar o meu interlocutor? Devo chamá-lo de irmão, de amigo, de Sócrates, de Geraldo, de José, né? Em muitos casos, a gente conversando nas mesas de reunião mediúnica, a gente trata-se por longos momentos como irmão e irmã. Porque eles simplesmente não se nominam, não se identificam, né? Então são nossos irmãos, nossas irmãs. E aí nós prestamos atenção no que é conversado, não propriamente na pessoa de quem está conversando conosco. As ideias fluem, né? E elas são a coisa importante. É essa a ideia que Kardec quer deixar. Então, essa argumentação acerca da identidade, né, também merece esses contra-argumentos, esses contrapontos, né? E, enfim, o que é importante? A mensagem ou o mensageiro? É a questão que fica, né? O que é importante? A mensagem que chega para nós ou a pessoa que nos traz a mensagem? É essa a coisa que nós temos que... É a ideia que nos é transmitida, o fundamento, o conceito que nos é transmitido, ou a pessoa de onde se origina, né? Tópico 13º. Prosseguindo. As observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, mudando de assunto. A divergência que se nota na linguagem dos espíritos. É outro argumento que se coloca, né, a respeito da maneira como eles se expressam. Diferindo estes, os espíritos, muito uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupam, exatamente como sucederia entre os homens, se a propusessem ora um sábio, ora um ignorante, ora um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, temo-lo dito, é sabermos a quem nos dirigimos, com quem nós estamos falando. Mas ponderam, como se explica, que os tidos por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo, como podem espíritos de ordem superior emitirem conceitos divergentes acerca de um mesmo tema. Essa é a questão. Diremos, em primeiro lugar, que, independentemente da causa que vimos de assinalar, né, a disparidade entre os indivíduos não são iguais, né? Então, independente dessa disparidade, independentemente da causa que vimos de assinalar, outras há, de modo a exercerem certa influência sobre a natureza das respostas. Abstração feita da probidade dos espíritos. Isso em se considerando que todos eles são
probos, honestos, né? Nenhum deles está mistificando, falseando. Este é um ponto capital, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. Por isso é que dizemos que esses estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um sábio. Como pretender-se, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito, o conhecimento do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo, este estudo, demande tempo, muito tempo mesmo. Desculpem. A contradição demais nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa, quer empreguem termos diferentes, quer a encarem de pontos de vista diversos, embora sempre a mesma ideia fundamental? Não é muito comum a gente ver duas pessoas com a mesma formação definirem de forma diversa um mesmo fato, interpretarem de maneira diversa o mesmo fato. É isso que ele coloca. Conte quem puder as definições que se tem dado de gramática. Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. Pueril, portanto, seria apontar contradição onde frequentemente só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Aqui uma colocação, muito se questiona, né, dessa divergência. E Kardec levanta dois aspectos que são relevantes. Primeiro, que os indivíduos não são iguais. Indivíduo, por definição, é uma coisa única, né? Então, os espíritos que são indivíduos são coisas únicas, são diferentes entre si. E o outro aspecto em função dessa diferença, né, a maneira por que enxergam o mesmo fato. Então, esses dois aspectos, vamos chamar assim, original em relação ao outro, um dá origem ao outro, né, é que muitas vezes nos coloca com definições supostamente divergentes acerca de um mesmo tema. E ele chama mais atenção para o seguinte: a resposta muito se dá, ou sempre se dá, em relação à pergunta que foi feita. Então, a maneira de formular a pergunta pode ensejar duas respostas diferentes. A maneira por que se pergunta, a forma pela qual se pergunta, pode dar motivo a respostas diferentes. Então, isso é importante, assim, de saída para a gente poder entender a abordagem que ele dá. E aí ele começa. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Carecendo este termo de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos, como nós, diverjam na definição que dela tem. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chamar-lhe centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna, que é externa, etc. Tendo todos razão,
cada um do seu ponto de vista. Poder-se-á mesmo crer que alguns destes que responderam, professem doutrinas materialistas, e todavia não ser assim. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande Espírito, etc., etc. Em definitivo, será sempre Deus. Se temos, finalmente, a classificação dos espíritos, eles formam uma série ininterrupta. Então, os espíritos formam uma coletividade sem separações. Estão todos juntos, unidos, são idênticos, vamos colocar assim. Você olhando não distingue. É esse o raciocínio que ele quer que a gente entenda. Ele está falando da classificação dos espíritos, que é feita lá na frente, né, logo no iniciozinho, quando ele estabelece as 3 ordens de espíritos, né, os puros, os irmãos que não assistiram ainda às leituras da primeira parte, né, vão se reportar a isso quando vão chegar a isso quando assistirem lá a primeira parte da leitura. Mas basicamente ele diz: a classificação dos espíritos é um tema. Como classificá-los? Né? Eles formam uma série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. Não existe separação visível entre eles. A classificação é, pois, arbitrária. Grupá-los-á em 3 classes, como fez o Kardec. Né? Outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam, a ciência, porém, não muda. Aprenda-se a botânica pelo sistema de Linneu, ou pelo sistema de Jussot, ou pelo de Tournefort. Nem por isso se saberá menos botânica. Aqui ele fala de 3 grandes botânicos que nós temos, né, na história, e que são responsáveis por 3, vamos chamar assim, 3 sistemas, né, de classificação dos vegetais. Né? Ele fala de Linneu, que é sueco, né? Carl Nilsson Linneu, que viveu de 1707 a 1778 e é chamado o pai do sistema de classificação dos seres vivos. Antoine Laurent de Jussot, que é um médico e botânico francês que viveu de 1748 a 1836, é o mais recente, que é responsável pela classificação das plantas com flores, né, tem um sistema. E José Piton de Tournefort, botânico francês, né, foi o primeiro a definir claramente o conceito de gênero para as plantas e a distinção entre gênero e espécie nas plantas. Foi o primeiro deles, nasceu em 1656 e faleceu em 1708. O que ele diz aqui é o seguinte: os três sábios se dedicaram ao estudo e classificação sistemática das plantas. Né? Cada um estabeleceu um sistema. Entretanto, os 3 sistemas se referiam aos mesmos seres. Então, para um era uma determinada classificação, para o outro era outra, mas se referiam ao mesmo ser vivente, ao mesmo vegetal. Né? A discrepância entre os sistemas não fazia dos sistemas um melhor do que o outro, um mais fiel do que o outro. Era a maneira de ver dos sábios. É isso que ele quer dizer. Deixemos, consequentemente, de emprestar a coisas de pura convenção mais importância do que merecem, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante. E não raro, a reflexão fará se descubra, no que pareça disparate, uma similitude que escapara
a um primeiro exame. Então, mais uma vez, de uma maneira bem poética, ele diz, olha, prestem atenção no fundo e não na forma. Né? Prestem atenção na mensagem e não no mensageiro. É essa a ideia que ele quer colocar. E, por fim, não vejam na discrepância de definições erro de uma parte ou de outra parte, mas observem como se fossem pontos de vista diferentes, que podem ser adotados em função das diferenças individuais de quem está respondendo. Você tem que necessariamente lembrar que a pessoa que responde é um indivíduo completo, né, com seus parâmetros, com seu conhecimento, com a sua vivência, e é em função disso que ele vai colocar a sua maneira de ver ou de pensar, que pode e deverá ser, no mínimo, um pouquinho diferente de um outro. Né? E aí, por fim, o tópico de número 14. Me desculpem, mas além do olho ruim, o nariz também está. A sinusite está me atacando, me desculpem. Os irmãos já estão meio acostumados com esse nariz meu que me dá problema. Né? Vamos lá então ao tópico de número 14. Vamos lá. Passaríamos de longe pela objeção que alguns fazem, passaríamos de longe pela objeção que fazem alguns céticos a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem, se ela não nos oferecesse margem a uma observação essencial. Muito se critica de erros ortográficos, maneira de escrever. A pessoa escrever a palavra errada. Então, é a respeito dessa crítica que ele vai tecer algum comentário. Ele diz, olha, eu não falaria a respeito disso se isso não me desse a oportunidade para apresentar um outro argumento relevante. Né? Ele diz assim, a ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é irreprochável, nem sempre é corretíssima, ou não possa ser questionada, não possa ser corrigida ou criticada. Né? Mas grande escassez de razões seria mister para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto saberem tudo, os espíritos devem saber ortografia. Ele diz, olha, nem sempre estão isentos de crítica, muitas vezes cometem erros ortográficos. Agora, tomar isso como um motivo sério de crítica, diz ele, seria uma grande escassez de razão, ele quer dizer, seria a gente forçar a barra para ter algum argumento para criticar. Né? É essa a ideia que ele coloca. Né? Seria necessário, para fazer disso um objeto de crítica sério, né? Se não houvesse outro argumento qualquer para criticar os espíritos, os comunicantes. Né? Poderíamos opor-lhes múltiplos pecados desse gênero, cometidos por mais de um sábio da terra, o que, entretanto, em nada lhes diminui o mérito. Há, porém, no fato, uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada vale. Livres da matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento, porque são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Muito pouco à vontade hão de eles se sentirem
quando obrigados para se comunicarem conosco a utilizarem-se de formas longas e embaraçosas de linguagem humana e a lutarem com a insuficiência e imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios declaram. Por isso mesmo, bastante curiosos são os meios de que se servem com frequência para obviarem esse inconveniente, para se livrarem desse inconveniente. O mesmo se daria conosco se houvéssemos de exprimir-nos num idioma de vocábulos e fraseados mais longos e de maior pobreza de expressões do que o de que usamos. É o embaraço que experimenta o homem de gênio para quem constitui motivo de impaciência a lentidão da sua pena, sempre muito atrasada no lhe acompanhar o pensamento. Compreende-se, diante disso, que espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, mormente quando se trata de ensino profundo e grave. Já não é maravilhoso que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e que as entendam todas? Não se conclua daí, todavia, que desconheçam a correção convencional da linguagem. Observam-na quando necessário. Assim é, por exemplo, que a poesia por eles ditada desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, a despeito da ignorância do médium. Essa última crítica, que diz respeito a faltas ortográficas, o Kardec só se detém nela porque dá a oportunidade para ele colocar para nós a ideia da comunicação entre espíritos livres. Ele diz, olha, no meio espiritual, no plano espiritual, a linguagem articulada, essa que nós usamos, não é o meio comum de comunicação. O meio comum de comunicação ele é rápido e ele é preciso, porque ele se dá na forma de pensamentos que se comunicam. O meu pensamento chega até você da forma como eu o pensei e você o interpreta assim como estava na minha cabeça, sem que eu tenha que traduzir aquilo que eu pensei em palavras para você decodificar e formar o pensamento. Então, esse processo de comunicação, que causa lentidão, que causa imprecisão, é o que é importante a gente entender. Coloquem-se na posição de alguém que fica limitado pelo meio, e vão entender o que o espírito errante, o espírito livre, encontra de dificuldade para se comunicar conosco. E ele faz uma imagem muito bacana. Qual de nós não fica impaciente quando tenta escrever as ideias que afloram no pensamento e as ideias afloram com uma velocidade muito maior do que a mão consegue escrever? É quando ele diz aqui, é um embaraço que experimenta o homem de gênio para quem constitui motivo de impaciência a lentidão de sua pena, a lentidão de sua caneta, sempre muito atrasada no lhe acompanhar o pensamento. Nenhum de nós escreve tão rápido quanto pensa. E assim é o espírito. Ele se comunica pelo pensamento, o espírito livre. Ele se comunica pelo pensamento. E para falar conosco, ele se obriga a usar o nosso meio, que é mais lento, mais impreciso, mais precário. As ideias não são perfeitamente definidas por palavras imutáveis. As palavras assumem valores diferentes dentro da linguagem. Tudo isso é um grande problema. Obviamente, diz ele no final, não é que eles não se preocupem com isso. Se preocupam.
Mas muita gente boa, né, comete erro de ortografia. Quantas vezes eu já escrevi palavras erradas? E olha que eu presto atenção, né, para não cometer esse erro. Eu fico em cima do lance, mas você também. Né? E eu imagino que grandes personalidades da língua portuguesa também tenham tido essa dificuldade, grafar de maneira incorreta alguma palavra. Então, é, observados esses, vamos chamar esses três tópicos que Kardec resolveu abordar, né? Que é as personagens conhecidas, só elas se apresentam, divergência de linguagem, contradição de conceitos, erros de ortografia, que é o que ele aborda aqui basicamente, a gente tem uma boa contra-argumentação aí para se contrapor, né, às objeções que apresentam ao Espiritismo. E para nós mesmos considerarmos, né, se são objeções razoáveis ou não. Muito bem. Já são 46 minutos, nós vamos encerrar. Né? Renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade, né, que nos concedeu da leitura, os momentos de reflexão. Rogar ao Mestre Jesus e aos bons amigos se mantenham do nosso lado, iluminando o nosso caminho para que a jornada se dê de maneira segura, rumo aos objetivos, grandes objetivos que ainda nos aguardam. E que o Mestre continue do nosso lado, nos infundindo a força moral necessária para que nós consigamos agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.